E por que o hebraico é tão importante na magia, ou seja, no que for, quando se diz respeito à espiritualidade? Sim, é porque o hebraico, ele nasceu através de pensamentos flamejantes da mente do Deus Altíssimo. Então o hebraico, antes de ser uma escrita ou uma língua falada, ele nasceu lá nos céus superiores como pensamentos da mente infinita do Deus Altíssimo, como pensamentos flamejantes. O hebraico é a língua do povo de Deus, que é o povo de Israel. Não esse Israel que está em guerra, Jerusalém, Tel Aviv. O povo de Israel é um povo espiritual. E é o povo que luta com o Deus Altíssimo até a vitória. Então, o hebraico ele tem essa potência. Assim como, por exemplo, Felipe, o mantra que é muito conhecido, com certeza vocês conhecem, que é o Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Né? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus das legiões. Esse mantra, ele é cantado nos céus superiores, como saudação das legiões. Então, quando um legionário, né, das legiões do Deus Altíssimo encontra outro, ele saúda com Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Por isso que não tem ser caído, ser de sombra, ser de trevas, que fica na presença quando esse mantra é proferido. Entendi. Só para complementar, Rafael. A questão que você falou que o hebraico foi ali, então, foi uma língua, um linguajar, sei lá, que saiu dos pensamentos do Deus Altíssimo e tal. Mas de onde se tem essa informação? Para o pessoal entender. De onde se tem essa informação que, de fato, o Deus, não sei se você fala do Deus criador de tudo, ou se você fala do Deus aquele que a gente, desde pequeno, aprendeu a adorar, saber que existe, enfim. Ou se para você os dois são a mesma pessoa, também tem esse ponto. Mas da onde que se tira essa informação que o hebraico sai de fato de pensamentos de uma deidade, de um Deus? Ok, muito bom. Então, claro, a gente pode olhar as escrituras sagradas, como a Torá. A Torá é a lei, a Torá ora, a lei de luz, ou até a própria Bíblia. E hoje, né, nos tempos da nossa era, o livro do conhecimento, as chaves de Enoque. Esse livro ele tem ensinamentos muito, muito profundos que transformaram a minha vida. E você fala do Deus Altíssimo, né? Então temos aqui Yod-He, Vod-He, ou Yahvé, ou Yahweh, né? Então, tem muita gente, e infelizmente, que prestam desinformações, sabe, Felipe? Trazendo que, Yahvé é caído. Isso é uma bobagem sem limites. O Cristo afirmou que Yahvé é o pai dele. É o meu pai, divino pai eterno. A Bíblia, a Torá, todos os ensinamentos sagrados dizem que Yahvé, né, que Yod-He, Vod-He, como nós falamos na Academia para a Ciência Futura, é o Deus Altíssimo, né? Então, realmente, eu questiono quando as pessoas dizem que não é, da onde que as pessoas tiraram isso? Foi meu guia espiritual que disse, sei, esse guia espiritual. Porque assim, é muito mais fácil a gente... espero que você entenda meu ponto de vista. Sim. E até para justamente haver uma provocação para a gente conseguir impor um debate. Sim. É muito mais fácil a gente acreditar que isso veio mesmo do ser humano, né? Como outras línguas vieram, outras línguas aconteceram. Todas, né? Então assim, é muito mais fácil da gente acreditar que isso veio do ser humano mesmo. Sim. Mas É antigo e começou dentro de uma criação linguística e se comunicar daquela forma, sei lá como caralho o pessoal fez isso. Mas assim... De alguma maneira as línguas nasceram, né, cara? Sim. Alguém escreveu uma vez ali. Né? Alguém escreveu e começou a ensinar dessa maneira e falar dessa forma. Sim. Você pega a criação da escrita desse projeto planetário que a gente tá, que é o ser humano ariano, né, que é essa quinta raça humana que a gente está agora, veio lá na escrita cuneiforme, lá na Mesopotâmia, nos assírios, nos sumérios, lá, né? Então, realmente, nasceu dali. E lá, nessa altura, já tinha as escritas sagradas, por exemplo, de Micaelilo, que é do arcanjo Miguel. Né? Então, mas ok, agora respondendo sua pergunta, como que as pessoas começaram a escrever isso, da onde que veio, né? Então, realmente, dentro do meu conhecimento, e claro, não tenho a verdade absoluta, mas até onde eu entendo, que justamente foi recebido pelos profetas do povo de luz. Então, você pega ali Abraão, você pega Moisés. Moisés recebeu as placas lá, né, diretamente de Deus Altíssimo do monte lá, né, que é Monte Sinai, né, que recebeu. Mas hebraico é uma língua mãe, assim como sânscrito, tibetano, chinês, egípcio, elas
vem dos céus superiores, mas em algum momento, por inspiração divina, alguém vai lá e escreve, né? Então isso vem, o hebraico dizem que nasceu até do aramaico, que vem dali também aqui no planeta Terra, né? Mas já vem dos céus superiores aí. Até a Tatiane falou aqui, ó, pode ser inspiração divina. De fato, eu acho que muitas coisas podem ter sido inspiração divina e muitas vezes a gente acha que sai da nossa própria cabeça. Mas é aquela coisa, cara, a gente tem que às vezes, eu pelo menos particularmente, botar o pé no chão pra tentar avaliar um pouco essas coisas de uma maneira mais cética, sabe? Sim. É que nem eu tava vendo ontem um corte de um rabino que foi lá no Inteligência Limitada. E, cara, ele tava falando aqui sobre o homem e tal, o primeiro homem, como é que foi criado. E aí eu tava falando sobre a vinda do profeta que eles não acreditavam que seria Jesus, o Salvador, né? O Messias. O Messias. E aí ele falou assim, que a Terra nasceu há menos de 6 mil anos. Então tem esses papinhos aí que é foda, né? Então é um negócio que confronta demais com a ciência, né? E dentro da própria, acho que dentro da própria Bíblia, acho que diz que na verdade esse profeta que os judeus esperam, ele já veio como João Batista. O cara falou que... Né? Porque eu não sei de qual vertente judaica que ele era, mas ele falou assim que a previsão, a profecia dizia que seriam 6 mil anos depois da criação da Terra, do primeiro homem, com Adão, e que a gente já estava no ano 5.700 e pouco. Então faltava 200 anos. Então, dentro da Bíblia ali diz, se eu não me engano, que eles esperam como se fosse Elias. Ali voltar, esperava Elias voltar. E acho que até no próprio livro, até Jesus, não sei se é Jesus mesmo que fala, que essa espera pelo profeta, se eles esperavam Elias já tinha vindo em João Batista. Até o Piste Sofia diz que Elias é a mesma alma. Então, é a mesma alma. Aí é muito interessante esse ponto da reencarnação. Porque se você for contestar isso dentro de uma igreja, vamos supor, evangélica, eles nunca vão falar pra você que foi uma reencarnação. Mas eu humildemente também não acredito que foi exatamente uma encarnação. Segundo o Piste Sofia, que é esse manuscrito, eu falei na nossa conversa passada, né, aquele manuscrito cópio, para quem não viu, né, lá no Mar Morto, que foi encontrado pelos discípulos, escrito pelos discípulos do Cristo, que relatam os mistérios do pleroma, né, e quando o Cristo ressurgiu e subiu aos céus, até os céus superiores, rasgando, vamos assim dizer, esse universo local e os éons de criação. Exatamente. Então, o próprio Cristo renascido em luz, né, em corpo de luz, ele diz que quando ele veio aqui, quando, vamos dizer assim, o anjo Gabriel veio anunciar a Maria que ela seria mãe do Messias, do Cristo, já era o próprio Cristo ali. Porque os arcontes, eles, o Gabriel tá sempre o arcanjo mensageiro, mas eles conseguem, através das raios HaKodesh, que são esses mestres trinitizados, mudar inclusive a forma. Então, Jesus, Miguel e o Gabriel, eles conseguem mudar a sua aparência. Então, é o Gabriel. Entrou ali e na hora que ele veio avisar, ele já se inseminou Maria, né? Mas, então, respondendo... Qual que era a questão mesmo que eu tava falando? Agora eu viajei aqui. Mas, em todo... Vamos continuar. Ok. Assim, isso que eu quero dizer. Dos dias de criação. 6 mil anos não faz sentido. A gente vê que o planeta tem bilhões de anos. Mas são 5 e 6 dias, éons de criação. Éons é uma... Como eu posso dizer? É uma contagem assim, de tempo de eras do universo. Então, dentro desse conhecimento, são 6 dias éons. Nós temos aqui nesse universo local 13 éons. Né? Então, até chegar na 24ª dimensão, que vai para os universos superiores. Mas, então, eu diria que no 5º éon que foi criado o planeta. Talvez seja dessa forma, né? Mas que os rabinos acabaram interpretando de uma outra forma. Faz sentido para vocês isso aí? De certa forma, uma forma assim, de encaixar alguma coisa. Exatamente isso que o Rafael falou, uma forma de encaixar. É uma lacuna que existe ali. Mas eu concordo com quando você fala, Felipe, que tem coisa que não faz sentido. Que é assim porque Deus quis. Claro que não. Eu acredito que a gente tem que contestar isso e ver da onde que é a fonte. E um negócio que também acontece bastante é o seguinte. Por que no Primeiro Testamento Deus ia lá
e era impiedoso, e castigava, e matava pessoas, e gente pra caramba lá e tal. E no Segundo Testamento ele é bonzinho, e aí a gente vê mais a figura ali que a gente tem como negativa e mais densas ali que vão fazer o mal, né? É o opositor, né? É, que deu o opositor. Então por que em um ele era impiedoso e no outro ele criou... Porque ele deve ter criado essa coisa ruim também, né? Se ele criou tudo é criação de Deus e todos nós somos fadados à perfeição. Mesmo essas criações de arcanjos caídos, tipo Lucifer, né, a luz caída. Então, todos estão fadados à perfeição, mas o Deus Altíssimo dá corda. Para que vão criando que o caminho que é de distorção é o caminho de retorno em algum momento. Mas... nesse sentido, né, de por que deram Deus severo antes e depois da nova aliança do Cristo, né, da Bíblia, virou um Deus de amor, porque justamente Deus, ele compõe todas as emanações sefiróticas, então é um Deus de justiça, de severidade, é um Deus de força, Gebura, mas também é um Deus de amor, de Shesed, de compaixão. Mas a gente entende, né, e eu vou reiterar o que eu falei no podcast passado, na nossa conversa anterior, que a Torá, né, o Antigo Testamento, o Pentateuco ali, que realmente tinha as coisas, pisa na cabeça dele, Yahvé, e tem uns salmos que o Davi diz isso, né, que entende-se como o Yahvé era um Deus bélico, né, e aí a gente entende a Torá, o Pentateuco, como o livro do Pai. Já a Bíblia, a Nova Aliança, é no livro do Filho. E agora nós entramos com esse novo livro, que é a Era do Espírito Santo. Então é a Era do Pai, realmente, dos patriarcas, Abraão, Moisés e tudo mais, né? E eu entendo também que a sociedade ela vem evoluindo e se desenvolvendo, e que realmente, antigamente, o povo de Israel eram tribos, né? As 12 tribos de Israel, por exemplo. E era uma galera que o Oriente Médio estava sempre cheio de guerra, né? Então, ao meu ver, foi o entendimento que, através do Talmud ou da Torá, que o povo hebreu, na época, interpretou esses ensinamentos, assim como também nas aparições do Deus Altíssimo, né? Então, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, lá, ele aparece em vários rolês, na sarça ardente, para os profetas, né? Para Elias, para um monte de gente, né? Então... mas ainda assim tem essa questão dos justos e dos ímpios, né? Então realmente que os ímpios acabam que se afastam da vontade de Deus, né? E aí naquela época, há 5.000 anos atrás, né, era ok, se não tá fazendo vontade de Deus, que seja, sei lá, né, que seja morto. Depois, nesses 2.000 anos aí que a gente passou, nessa nova era, mudou, né? Aí é realmente a compaixão, o amor e tudo mais, né? E agora a gente entra na Era do Espírito Santo, que não é lá fora, não é uma instituição de pedra, são os universos interiores, que é o universo Espírito Santo, que é o universo Tikaina, né? O Shekinah, que é agora sim, Rafael, aonde nós vamos manifestar os dons do Espírito Santo, os justos de coração, né? Os autoeleitos acabam manifestando os dons do Espírito Santo quando nós nos tornamos mais semelhantes ao Cristo. Então, eu entendo que agora é um momento de que todos nós sigamos o ofício do Cristo. E seguindo o ofício do Cristo, nos assimilando ou buscando sermos semelhantes ao Cristo, nós também recuperamos a semelhança divina. E recuperando a semelhança divina, nós nos tornamos todos o Cristo coletivo. E ao meu ver é isso que nós estamos fazendo aqui. Acender a nossa consciência além do eu superior. Acender até o eu superior crístico. E aí sim, toda a consciência do planeta se eleva e nós ancoramos o reino dos céus aqui na Terra. E nós ancoramos realmente o retorno do Messias, do Cristo Maitreya, ou do Cristo cósmico, né? E que ele não vem como ele nasceu aqui na primeira vez, né? Na primeira vez ele nasceu do sangue, né? O Cordeiro de Deus que foi o sacrifício. Agora ele vem com toda a sua resplandecência do alto, como... não é mais apenas o Nazi Shalom, o príncipe da paz. Ele é o Melech Shalom, o rei da paz, o Melech Shamayim, o rei dos céus, né? O rei celestial que vem como rei de Jerusalém celestial. Então,
Acabei indo mais longe do que foi a pergunta. Me empolguei, mas é que quando eu tenho a oportunidade de falar isso, eu sinto como um sacerdote de Melquisedeque, né, levar a palavra, porque você nasceu para ancorar o reino dos céus à terra. Então pare de se achar corrupto, um coitado. Quanto mais você entende que você é isso, mais você se torna isso. Então chegou a hora de todos nós irmos para dentro, para o sentir, para o universo, o Espírito Santo, e a partir disso, como um pilar de luz que agora desce sobre as nossas cabeças, como aqui está no livro do conhecimento, as chaves de Enoque, recebendo os dons e as glórias do Espírito Santo Tikaina, que chegou até nós, e aí sim, acaba o mal, acaba as sombras e os obsessores vão embora.